Olá, tudo bem? Eu quero fazer uma pergunta importantíssima para você sobre desperdício de alimento. O que eu e você tem a ver com isso? É mediante dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mediante dados da Fundação Getúlio Vargas, mediante também dados da Embrapa, principalmente uma pesquisa que eles fizeram em parceria, foi publicada no ano de 2019, que eu quero trazer informações boas, preciosas para você. E quero te passar também 3 sugestões para você evitar o desperdício na sua casa. Vamos ver? Você sabia que, de acordo com dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, 1/3 é desperdiçado a nível de mundo, tudo que se produz, 1/3 é desperdiçado, e que mais de 870 milhões de pessoas passam fome no mundo, é um dado muito assustador. Agora, em se tratando de um cenário brasileiro, será se é muito diferente? O que a Embrapa, com a Fundação Getúlio Vargas e até mesmo a FAO tem a dizer do nosso Brasil? No ano de 1999, quando eu iniciei meus estudos de ciências agrárias, iniciei minha vida acadêmica, eu lembro que um dos primeiros livros a estudar, a ler, foi intitulado Agricultura Suicida, um retrato do modelo brasileiro, do autor Paulo San Martin. Então, ele tratava ali da questão do desperdício e falava também sobre a questão da distribuição dos alimentos. E o problema do desperdício, existia também o problema da má distribuição desse produto até as mesas dos brasileiros. Então, fazia uma crítica bem interessante a respeito. E nos dias atuais, eu fiz essa leitura e esse livro foi escrito há mais de 20 anos. E hoje, esse cenário brasileiro, será se melhorou? Será se, digamos assim, será se está um pouco pior? Vamos ver através de uma pesquisa que foi feita em parceria da Embrapa com a Fundação Getúlio Vargas, que no ano de 2019, está bem recente, foi divulgado principalmente pela revista Super Interessante. Como bem sabemos, a questão do desperdício, ele não é apenas ambiental, ele tem a parte social e também tem a parte econômica também interagindo nesse processo. Como, por exemplo, prejuízo econômico. Qual é a relação com o desperdício? Bem sabemos que quanto mais um produto é jogado no lixo, seja em forma de comida, seja mesmo ele sendo desperdiçado ainda em um estado ainda in natura, o que acontece? Que ele fica um pouco mais caro. É aquela questão em relação à lei da procura e da oferta. Quando um produto também é desperdiçado, significa o quê? Que a família vai ter que ir novamente até o mercado, até a feira e comprar novamente. Então, essa procura faz também o produto ficar um pouco mais caro. Por quê? Porque existem muitas famílias demandando por aquele produto. Ok? E o prejuízo ambiental nada mais é a questão do efeito em poluir no momento que ele é descartado, que é jogado fora. Tem cidades que não existe o tratamento de lixo, então geralmente esses produtos são expostos a céu aberto em forma de lixões e que contaminam nascente, contaminam solo, contaminam também o lençol freático. O Brasil, no ranking, quando se trata do quesito desperdício, de acordo com a FAO, ele assume a 10ª posição mundial e é muita tonelada de produtos, de alimentos, de comida sendo jogada fora. Como, por exemplo, a FAO, ela coloca que o Brasil joga no lixo cerca de 15 milhões de toneladas por ano, sendo que é totalmente orgânico essa quantidade. Então, ou seja, está indo para o lixo o que de repente poderia ser trabalhado, poderia ser beneficiado para geração de emprego, geração de renda, geração
também de mais comida. E o que significa 15 milhões de toneladas por ano de lixo orgânico? O que isso significa? Que quantitativo é esse? Significa que daria para alimentar, se não houvesse desperdício, logo daria para alimentar toda a população do Brasil por 47 dias. Então, imagine aí que não é pouca essa quantidade, porque alimentar toda a população brasileira durante 47 dias é muita comida. Desperdício é um assunto muito sério, aonde parte da população desperdiça alimentos, aonde grande parte também, de um outro lado, passa por condição de miséria, passa por fome. Ou seja, tem dois públicos em extremos totalmente diferentes, pesando pesos diferentes. Dados oficiais da FAO coloca uma média em torno de 5 milhões de brasileiros, 5 milhões de pessoas que passam fome por não ter o alimento. Então é um valor muito expressivo, né, a nível de um quantitativo, a nível de Brasil. Já a Embrapa, com a Fundação Getúlio Vargas, no ano de 2019, ou seja, ano passado, quando ela fez divulgação de uma pesquisa que eles realizaram em parceria a respeito de desperdício de alimentos, eles trazem valores maior do que os valores já colocados pela FAO, como por exemplo, a FAO colocou o valor médio de 15 milhões de toneladas por ano de lixo orgânico que é desperdiçado. Já nos relatórios da Embrapa e da Fundação Getúlio Vargas, coloca uma ordem mais do que o dobro, ou seja, 37 milhões de toneladas por ano de lixo orgânico que é desperdiçado. Tanto a Fundação FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, quanto a Embrapa, que é uma empresa brasileira de pesquisa agropecuária, são duas instituições de confiança, de renome, que trazem publicações científicas que também nós temos que acatá-las, na verdade. Ou tanto faz 15 milhões de toneladas como 37 milhões, são podemos dizer assim, dois quantitativos totalmente absurdos. Então a quantidade é muito grande de desperdício no cenário, no território brasileiro. Os dados da pesquisa também realizada em parceria, tratam que a família brasileira, em média, desperdiça, ou melhor dizendo, 120 kg de comida por ano. Não é uma quantidade baixa, então é uma expressão bastante grande e fica ainda muito maior quando eu trago isso para um cenário um pouco mais nacional. O que também me chama a atenção nesse resultado de pesquisa, que independentemente da classe social, seja a classe baixa, a classe média e a classe alta, todas elas em comum desperdiçam alimentos, um alimento que chega até as suas mesas. Independente também da quantidade de pessoas por família. Família com 2, 3 pessoas desperdiçam também os alimentos de sua mesa, assim mesmo como as famílias grandes, de 5, 6 pessoas também desperdiçam. Então, não é porque ele faz parte de uma classe social, não é porque que essa família é pequena ou grande, que vai demandar mais ou vai demandar menos pela produção desse lixo orgânico. Não. Independentemente disso, todas as famílias, independente da classe, independente da quantidade, todas elas têm em comum que é o desperdício de alimentos. Esse tema ele é bastante polêmico, podemos assim considerar, e ele precisa uma atenção maior de todos nós brasileiros, da minha família, da sua família, de todos que compõem o Brasil, fazem parte do Brasil. Por quê? Porque nós precisamos diminuir o desperdício, nós precisamos saber processar melhor esse alimento, precisamos também reutilizar os restos desse alimento e precisamos contribuir também para que outras famílias que precisam, que são carentes, que não têm, que passam fome, precisam também se alimentar de uma forma mais adequada. Então, quais são as 3 sugestões
que eu coloco para vocês, quais são as 3 dicas nesse momento que eu passo para vocês, para sua família evitar o desperdício. Número 1, comprar produtos tendo cuidado com a sua aparência e a data de validade. O que isso significa? Quando você for no supermercado ou for na feira, traga para sua casa aquele produto bem formado, aquele produto que não está batido, aquele produto que está numa aparência boa, que está com aquela textura normal. Se for um produto lá do supermercado, olhe a data de validade, verifique se realmente dá para passar a semana ou se dá para passar o mês, porque tem produtos que não podem, a data de validade dele é bem pequena, a vida útil de prateleira é bem menor. Então, comprar produto observando a data de validade, a aparência desse produto, realmente faz uma diferença e tanto. Sugestão número 2. Saiba como guardar e armazenar também esse produto. Tem produto que você pode guardar por mais dias lá na fruteira, lá na prateleira. Há também aquele produto que tem uma vida um pouco menor de prateleira. Então é preciso você colocar esse produto guardadinho no prato ou numa vasilha coberta, né, com plástico filme, e guardar no congelador da geladeira, evitando até mesmo contaminação e o desperdício desse alimento, desse produto. E a terceira sugestão que eu passo para você é reaproveitar de forma mais adequada, reaproveitar direitinho esse alimento. Seria o quê? Reutilizar melhor aquela comida que ficou da janta, né, do dia anterior. Como eu poderia fazer isso? Guardar numa vasilha fechada de mantimento, colocar no congelador e no outro dia você ferver novamente, preparar, né, adequadamente e servir para seus familiares. E frutas, restos dessas frutas que sobraram, como casca, como semente, talos, algumas folhas que vieram também, digamos assim, a serem destruídas, você pode também reutilizar, como utilizando em sua casa uma composteira. O que é composteira? Composteira nada mais é do que um local onde você vai deixar esses restos, né, principalmente restos de frutas, verduras, produtos orgânicos, cascas. Você pode utilizar até mesmo casca de ovos, pode utilizar um pouco, não muito, né, mas um pouco também de casca de limão. Você pode utilizar restos de frutas e verduras, talos, sementes e outras raízes também que você pode estar reutilizando. Então você coloca elas, armazena elas dentro de umas caixas já simples de fazer, ou você pode também adquirir em uma casa agropecuária e ali porções de minhocas, como por exemplo as vermelhas da Califórnia, podem fazer o processo de decomposição desse material, onde no prazo de 90 a 120 dias você pode reutilizar para fazer uma adubação numa sua plantinha, ou então fazer um preparo de base no seu vaso ou no seu canteiro, para você produzir novamente e ter, né, esse produto sendo transformado novamente em outro alimento, né? Então foi o resto que foi processado, que foi beneficiado, que você gerou novamente comida para a sua família, para dentro da sua casa. E também existe aquela composteira que sofre ação de micro-organismos, onde esse resto de lixo, podemos assim dizer, né, lixo orgânico, é processado, é decomposto em função do trabalho, né, benéfico das bactérias, e uma questão de manejo, tem todos um cuidado para evitar também o odor, e você, num prazo de 90 a 120 dias, tem um material aí também no ponto de ser utilizado como uma fonte também de adubação da sua plantinha, seja no vaso, seja no canteiro, seja na sua horta vertical, mas não deixa de ser uma fonte de nutrientes para as suas plantas, ok? Então, se você utilizar essas sugestões, você vai estar contribuindo para um mundo melhor, você vai estar contribuindo para que não exista desperdício na sua casa, para que o índice de desperdício no Brasil possa diminuir, e vai estar contribuindo também para que as pessoas
possam adquirir esse produto também de uma forma um pouco mais barata, como eu falei, que existe também essa questão econômica. Quando um produto é menos procurado, mais barato ele fica na prateleira ou lá no mercado ou na feira. Quando esse produto é demandado em grandes quantidades, o que existe nesse sentido? Ele passa a ficar um pouco mais caro. Então, a minha mensagem neste vídeo é dizer para você que você tem sugestões que você pode fazer para reutilizar, para você se alimentar melhor, produzir uma hortaliça de qualidade também, contribuindo assim para a diminuição do desperdício no Brasil. Ok? Até o próximo.